Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Cristina do canal Cartomancia da Alma e hoje eu tô gravando esse vídeo para dar dicas de algumas cartas na magia. Vamos ver? Vou começar com o naipe de espadas. Separei algumas cartas para dar dicas aí para vocês. Então, o 10 de espada, que o 10 de espada é a carta mais forte no sentido de mal. É a magia escura, é o ataque psíquico, é a força maligna em ação, que realmente é uma energia, é uma situação mais pesada. Se alguém falar, alguém fez um trabalho para mim, cair essa carta, com certeza absoluta, fez e fez coisa pesada mesmo. O 9 de espada, aqui pode estar falando de ferimento, de algo que pode machucar, algo que a pessoa fez para você ser coagido em alguma situação, pode estar falando de cemitério. Depende da pergunta, tem que sempre ver o conjunto das cartas. Nunca tirar uma única carta só para uma pergunta tão importante como essa. Você falar para um consulente uma coisa tão séria, tu tem que tomar cuidado. Sempre analise o conjunto das cartas. 7 de espadas. Aqui pode estar falando de banhos, lavagens, poções e também de óleos. 3 de espada. Aqui pode estar falando de incenso e um ritual pequeno ou um feitiço pequeno. Aqui eu sempre vejo o naipe de espada sempre como um feitiço, um ritual ou algo assim mais para o mal. Não é um banho, algo assim que a pessoa fez para coisa boa. Sempre uma energia mais pesada. E aqui o rei e a rainha representam o rival. Realmente alguém que quer te prejudicar. Ou se você conhece ou não. E também pode estar representando a pessoa falecida. Eu também considero essa carta como pessoa falecida. Não sei se a pessoa, dependendo da pergunta, quer saber de algum ente querido, pode, combinando as cartas, pode confirmar se é mulher ou homem, mas é o falecido aqui. Eu particularmente não gosto de tirar a carta nesse contexto de pessoas falecidas, que é muito complexo, é muito difícil responder. Vamos falar sobre agora o naipe de paus. 3 de paus. Aqui pode estar falando de ervas, raízes e também pós. A pessoa utilizou algum pó, por exemplo, o pó de canela, essas coisas assim, que use o pó. Ou ervas, qualquer tipo de erva ou raiz. O 5 de paus pode estar falando de encruzilhada. Onde foi colocado o meu trabalho, onde foi feito a minha oferenda, essas coisas assim. Onde que a pessoa fez, ou se a pessoa quer uma dica onde fazer, aqui fala da encruzilhada. Agora o naipe de copas. Separei aqui algumas cartas. O as representa a alma. O 3 pode estar falando de orações, de reza, orações. E também pode estar falando de afirmando alguma situação. O 7 de copas, a cura. Pode também falar, vou fazer tal coisa, alguma cirurgia espiritual, vai ter cura. Por exemplo, pode confirmar a cura aqui. O 8 de copas pode estar falando de um anjo, de uma proteção, de um guia espiritual, algum ancestral, um santo, nesse sentido. Aqui foram as cartas de copas. As cartas de ouro. O as de ouros pode estar falando do mundo espiritual. Tudo que pode estar falando do mundo espiritual ou astral, pode falar dessa carta.
O 4 de ouros pode estar falando de um altar, se você deve montar um altar. Onde eu acendo essa vela? Aqui no altar. Se a pessoa fez alguma coisa, perguntar se fez contra você, onde que ela fez? Acendeu uma vela no altar, colocou no altar também. Pode ser isso. 6 de ouros. Aqui pode estar falando da adivinhação. Alguém descobrindo alguma coisa. Eu vou descobrir tal coisa, você vai adivinhar. Adivinhar também pode estar falando no sentido de, ou da cartomancia mesmo, quem joga outros tipos de búzios, tarô, pode ser baralho comum, baralho cigano, runas, nesse sentido. O 8 de ouros pode estar falando também. Aqui, na verdade, fala também da parte espiritual, né? De um ser espiritual. Mas, na verdade, esse ser espiritual te ajudando a equilibrar as energias. Essas energias espirituais perto de você. E também você te dando uma dica para você trabalhar com a raiz. Pode falar de ervas que tem a raiz, trabalhar com a terra, alguma coisa assim. Algum trabalho que utilize isso. Pode falar das duas coisas, das energias espirituais, para você manter o equilíbrio dessas energias, e também pode estar falando de um trabalho de raiz, pode estar falando de usar as ervas ou na terra mesmo. O 9 de ouros, aqui fala muito da mente aqui. Então, tudo que envolve a mente na questão da mediunidade. Então, pode estar falando da habilidade psíquica, clarividência, a mente, o poder, tudo que envolve a questão mediúnica da mente, que envolve a mente. Tem outras cartas que falam da clarividência, mas o 9 também fala. O 10 de ouros fala do mundo, esse contato com o mundo espiritual. Aqui seria mais uma magia mais tranquila, pode ser a mediunidade. Eu sou médium, sim, confirma totalmente que sim. Eu vou ter um contato com alguém, sei lá, com guia, com orixá, sei lá, com alguém como vocês acreditam aí. Sim, vai ter, confirmando que sim, é uma coisa mais tranquila. O naipe de ouros, nesse sentido da magia, uma magia mais tranquila, mais para fazer o bem, coisas mais leves. O rei e a rainha, que sim, pode falar de uma pessoa que sabe trabalhar com as energias, e também pode falar dos orixás. Pessoa que também trabalha com a energia da terra, que eu vejo como caboclo, essas coisas da Umbanda. Pessoas com esse tipo de energia, mais para essa linha. Mais pessoas fazendo bem. Tem outro significado, tem pessoas que usam outros reis, rainhas, vêm para identificar outras atividades que fazem, mas tem que pesquisar melhor antes de afirmar qualquer coisa, ver o que encaixa para você. São dicas que pode te ajudar no conjunto ali para tirar a carta, quando você for tirar a carta, te ajudar na resposta. Sempre analisar direitinho todas as cartas. E se você tem dúvida, não tem segurança para afirmar qualquer coisa, é melhor não tirar. Porque às vezes alguém pergunta, como está meu parente falecido? Então tem coisas que tem que tomar cuidado, se tira ou não. Aí vocês que têm que saber. Espero ter ajudado, ter dado umas pequenas dicas aí para vocês. Agradeço. Tem outras dicas também na questão espiritual no curso de cartomancia. Vou mostrar para vocês a apostila.